Amigos queridos, paz em nossos corações, estamos aqui mais uma vez e desta vez no mês comemorativo do aniversário do nosso GEAL. A nossa conversa vai ser sobre a inestimável importância das obras de André Luiz para o Espiritismo. Jesus, o governador do planeta, através da sua bondade, recebeu e recebe até hoje instruções para a sua senda evolutiva através da divindade maior do universo, a causa primária de todas as coisas. E a primeira revelação chegou para nós através de Moisés, para que aquele povo da Palestina pudesse sair do caos em que se encontrava. Ele foi o seu grande juiz, o seu grande legislador, trazendo a ideia e a proposta de um Deus único. Depois, a segunda revelação aconteceu diretamente através do próprio Jesus, que chegou no seu corpo de carne, encarnando na terra. O próprio governador, meus amigos, que amor esse espírito puro, esse espírito crístico tem por nós, saindo dos páramos superiores para chegar para nós, para nos dar o exemplo, para nos mostrar o quanto ainda, mas também o quanto já podemos caminhar. E a terceira revelação veio com o envio do Consolador, que ele mesmo nos avisara naquela mesa pascal com os seus discípulos e que chegou no século XX. Este Consolador nos mostra, nos ajuda a conhecer melhor os fatos, a existência do mundo espiritual, de onde viemos, qual o objetivo da encarnação e desencarnação e para onde iremos após a nossa morte do corpo físico. E lá também aprendemos que a ciência, a filosofia e a religião devem caminhar juntas. Esta é a proposta que consola e esclarece. Os espíritos superiores nos mostraram, entretanto, que a codificação não traz o ensinamento completo. É o começo de uma nova era, mas que outras descobertas viriam. Novos lançamentos, novas aventuras da ciência chegariam para nós e nós deveríamos estar abertos para ampliar os nossos conhecimentos. E nós tivemos, dentro das revelações, grandes divulgadores da doutrina dos espíritos. Citarei 3. O nosso amado benfeitor, Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, um missionário que até hoje, podendo ir para mundos superiores, pediu a Celina, a missionária de Maria, para que Maria, se Maria consentisse, permitisse que ele ficasse junto de nós, para nos acalmar, nos ajudar, nos enternecer, porque ele sabia e via dos nossos sofrimentos. Depois, o nosso querido Eurípides Barçanufo, das Minas Gerais, apóstolo do bem, que entra na área da educação, mostrando o valor do estudo, o valor da família, o valor de um colégio que possa ter uma visão crística. E, finalmente, do nosso adorável Francisco Cândido Xavier. Esta antena parabólica maior do século XX. Esse irmão da paz, da harmonia, também das Minas Gerais. Ele, Chico Xavier, com a ajuda de seus mentores, de seus benfeitores, em especial do Espírito Emmanuel, o seu guia espiritual mais evidente, nos mostrando
o mundo espiritual, trazendo o mundo espiritual para o mundo real. Foi uma coisa maravilhosa. Então, aí é que, para que isso pudesse ser corporificado, nos chega o espírito André Luiz, que Emmanuel apresentou a Chico Xavier, um espírito sem nome, que recebeu o nome de André Luiz por ser o nome do irmão de Chico, que estava na hora, na reunião. Desta maneira, nós vamos encontrar a série André Luiz. O primeiro livro, Nosso Lar, da lavra de 13 livros. Nosso Lar e mais 12, um total de 13 livros. Queridos amigos, o ano de lançamento, 1944. Ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial. E de uma maneira inimaginável, conseguiram as equipes ou a equipe que pudesse ser descrita as cenas brilhantes de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. É o espírito André Luiz, é um verdadeiro repórter, apresentando um mundo palpitante, pleno de vida e atividade organizada de forma exemplar. O que, na realidade, alguns espíritos já tinham trazido esses fatos. Entretanto, não de maneira organizada, não com tantos nuances, com tantos detalhes, com tantas fidelidades. Trouxe para nós assuntos muito variados e novos. Redução do perispírito, do corpo perispiritual, para que se pudesse reencarnar. Animais no plano espiritual. Animais que ajudavam na colônia Nosso Lar. O casamento no mundo espiritual, a proposta, o noivado entre as almas afins. Mas também trouxe a consequência, ou as consequências dos vícios para o espírito, causando danos no corpo perispiritual, que é justamente o corpo que ele leva para a erraticidade, e quando reencarna, esse corpo molda o corpo físico, o corpo somático. Trouxe para nós meios de transportes dos desencarnados no mundo espiritual. Trouxe o aeróbus. E hoje nós sabemos que existem tantas outras naves. Também nos trouxe o dinheiro. Ah, queridos, é muito bom saber que temos um bônus hora. Bônus este que só ganharemos se trabalharmos as 8 horas normais e mais pelo menos 4. É um bônus para que possamos, através da consequência dos atos, somar o bônus. Temos acessos aos teatros, às músicas e, quiçá, no futuro, conseguirmos ter um pequeno lar, como a Dona Laura teve, para abrigar o espírito André Luiz, para que ele pudesse nos descrever essas belezas. Também nos fala das criações mentais, mostrando, intensificando para nós o que Kardec já tinha nos adiantado, o poder do pensamento. O pensamento, a sede do espírito, e que vai moldar um campo mental, cujas criações mentais vão estar conosco enquanto encarnados, levando para a pátria espiritual, porque está no perispírito também. E nos diz com beleza outros planetas com vida. É muito bom saber disto aí. Kardec já tinha nos avisado
em 1858, que Júpiter é um planeta do nosso sistema solar muito mais adiantado do que a Terra. E que lá os animais eram tão mais evoluídos que ajudavam os homens nas tarefas do lar. E nos mostrando que Mozart, o nosso amado Mozart, sempre com a sua musicalidade e amor, com as artes, com a beleza das artes, tinha um lar lá, com flores belíssimas, flores diferentes do que tinham na Terra. Mas também ele nos trouxe os espíritos ovoides, mostrando as propriedades do perispírito que o nosso Kardec já tinha trazido. Que o perispírito, ele é moldável ao pensamento. E esses espíritos, alguns deles, que têm grandes sentimentos de culpa, que trabalham muito na área dos crimes hediondos, a mente nociva ao corpo perispiritual, desforma o perispírito no mundo espiritual, e eles perdem temporariamente, o contorno humano. E no livro Libertação, da série André Luiz, nós vamos encontrar que alguns desses ovoides têm cores diferentes, grosseiras, pretas, cinzas ou mais claras. E que alguns têm vida própria, ficam no ar, se movimentando, mas outros se movimentam junto com os homens desencarnados, sugando a energia. E que, mais tarde, pela ajuda do Pai, pela misericórdia de Jesus, depois de muitos sofrimentos, alguns serão operados e outros vão, pouco a pouco, desfazendo aquela forma ovoide e outra vez retornando à forma humana. Isso é algo constrangedor, mas também de grande aviso para nós. O poder do pensamento para o lado bom e para o lado que não é bom. Por isso nós estamos aqui tentando mostrar as belezas, a importância desta série André Luiz. Vamos falar um pouco do educador missionário André Luiz. Assim eu o classifico. Um educador que tinha uma pequena missão. Os ensinamentos deste educador, nos diz Divaldo Franco, através do nosso querido benfeitor, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, que o diálogo que ele nos trouxe não é só para espíritas, mas para todas as pessoas sinceras que se interessem por interpretar os enigmas existenciais e as grandes interrogações a respeito da vida e da morte. Eu posso afiançar que eu já presenteei pessoas católicas e protestantes com a obra Nosso Lar e ficaram maravilhadas. Eu tive a oportunidade de conversar com elas e elas viram o filme Nosso Lar, que foi feito em 2010. Um best-seller, Nosso Lar, o livro. É o livro mais vendido da série André Luiz. Mas no ano de 1944, é um ano que marca o André Luiz no editorial espírita brasileiro, revolucionando, de certo modo, a concepção através da vida acerca da vida após o túmulo, pós-túmulo.
Nosso lar descreve as atividades de uma cidade espiritual próxima à Terra e transforma-se em objeto de estudo, discussão e deslumbramento nos círculos espíritas do país. A maioria das casas espíritas hoje já tem um estudo sequencial das obras de André Luiz. E claro que o nosso amado Chico Xavier serviu de ponte. Então nós temos André Luiz, que foi o homem, o aprendiz, e se tornou o novo homem e foi o mensageiro. Em nosso lar nós vamos ter este jovem nas zonas umbralinas que viu, acreditando que se tratava de Jesus, um espírito iluminado que foi Clarencio, um grande ministro da colônia. E esse homem André Luiz, espírito André Luiz, traça de si mesmo um perfil comum, mostrando que tivera esposa e filhos e que, na realidade, ele foi, diz ele, um egoísta destruidor, que de alguma maneira não conseguiu visualizar o lar como uma coisa divina. E no umbral ele se irrita com a pecha de suicida, porque ele teria sido um suicida indireto. Orgulhoso, arrogante, diz ele, aprende a humildade a duros golpes, mas observa, ouve, pergunta e medita, e se torna um novo homem, sentindo-se qual crianças na companhia daqueles benfeitores. E depois, ele começa a se sentir abrigado, em especial por Narcisa, uma benfeitora que trabalha nas zonas de retificação da colônia, quando ela diz para ele: André, amigo, você vem fazendo a sua renovação mental. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas ainda vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Então ele já estava sendo uma pessoa diferente. E a Narcisa sugere que ele vá ao Ministério da Comunicação e faça alguns cursos. Daí para frente, surge realmente o espírito André Luiz com a série André Luiz. Nós queremos falar um pouco de algumas obras que nos deram acesso ao estudo, ao conhecimento do espírito André Luiz. Nós vamos falar um pouquinho do Eurípides Kiel, de São Paulo, que ele traz uma obra maravilhosa chamada Roteiro de Estudo das Obras de André Luiz, que é do ano de 2014, quando ele traça para nós a seguinte recomendação. De cada obra, eu tirei uma coisa boa. Ele diz para mim: dos seres que compartilham as mesmas dificuldades, nós podemos aprender um pouco com as obras de André Luiz. Então, nós temos o livro Nosso Lar, como eu já falei, que ele traz, nos informa que existe uma colônia espiritual. E André Luiz, depois de um tempo, um ano de estágio de aprendizado, ele é feito cidadão de nosso lar, para que possa continuar nos escrevendo. O segundo livro, Os Mensageiros, o nome está dizendo, né? Se encontra um centro de mensageiros, onde todos nós, talvez, estagiássemos lá, os médiuns. Então, existe curso de médiuns que lá fazemos. Então, quando as pessoas que têm essa mediunidade mais exacerbada reclamam, elas reclamam sem saber que já fizeram um curso, porque a divindade, Jesus, não nos deixaria reencarnar
sem nenhum aprendizado prévio para o desconhecido. Então lá nós vamos ter a oportunidade de saber que os mensageiros vêm à crosta terrestre ajudar nas casas espíritas e nos nossos lares. Depois do terceiro livro, Missionários da Luz, o instrutor Alexandre estagia junto com André Luiz, desenrolando as atividades mediúnicas, mostrando as possibilidades de um espírito ser atendido nas reuniões mediúnicas. Meus amigos, coisa novíssima para a época, no ano de 1945. Nosso Lar e Mensageiros, Chico Xavier escreveu no mesmo ano de 1944. A Segunda Guerra Mundial só terminou em 95, mas também o livro Missionários da Luz foi feito antes do término da Segunda Guerra Mundial. O quarto livro nós temos Obreiros da Vida Eterna, porque é a primeira vez que se descreve a ajuda socorrista nos casos de desencarnação. Lá eles fazem um estudo detalhado de 5 casos, que os espíritos benfeitores já sabem da probabilidade desencarnatória. E eles vão ajudar a todos nós nesse momento. O quinto livro, No Mundo Maior, aliás, O Mundo Maior, né? É onde André Luiz nos visita nesse intercâmbio entre o desencarnado e o encarnado, mostrando a casa mental, a mente como a casa, a morada do espírito. Nós temos o livro Libertação, que eu já falei um pouco. O nome está falando, libertação. Os equívocos dos humanos nos levam a errar muito, em especial pelos vícios do ódio, da intemperança, da necessidade do poder, da culpa, e ele sofre. Então, em Libertação, nós temos o caso Margarida, que é conhecidíssimo da nossa lavra espírita, né? Onde os espíritos maléficos têm um reinado para interferir no mundo material. Depois, o sétimo livro é Entre a Terra e o Céu, já no ano de 1964. Esse livro mostra justamente os desatinos, os desalinhos humanos, ciúme, suicídio, vingança, mostrando o sofrimento num grupo familiar. Esse livro nos mostra com muita sabedoria as dificuldades da família. O oitavo livro, Nos Domínios da Mediunidade, de 1954, é um livro que traça parâmetros entre a filosofia, a ciência, mostrando a mediunidade, né? E lá nós vamos ter a certeza que tudo fica fotografado no mundo espiritual, porque nós fotografamos na nossa mente. O nono livro é Ação e Reação, mostrando a lei de causa e efeito, né? As lições que nós podemos ter, que a dúvida agrava, o débito agrava, mas também as orações e a escala no bem nos desagrava. O 10º livro, Evolução em 2 Mundos, no ano de 58, meus amigos. É lá que nós vamos descobrir a evolução do princípio inteligente. É uma obra clássica. Nós não vamos encontrar nada parecido na descrição espiritual. Nada, nada, nada. Nós vemos a evolução e a hereditariedade funcionando desde os seres mais simples até o ser humano, Homo sapiens sapiens. Nós temos o 11º livro, Mecanismos da Mediunidade, onde o benfeitor se utiliza, André Luiz, se utiliza da física quântica e da física nuclear, mostrando para nós a eletrônica e o eletromagnetismo que usamos em nós para isso tudo. O 12º livro, Sexo e Destino, vem nos mostrar a beleza do sexo
Entretanto, os compromissos assumidos pelo Espírito, para que não se traia pelos sentimentos menos nobres. E o final, o 13º livro, A Vida Continua. Então, é um livro muito interessante que fala de 2 seres que se conheceram encarnados, desencarnaram e no mundo espiritual se encontraram sem saberem que estavam desencarnados. E eles, depois de estudos, eles vêm nos mostrar que a vida continua. Nada para no túmulo. Mas nós queremos falar especialmente de um livro clássico, A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, coordenação de Geraldo Campetti Sobrinho, obra-prima pela Federação Espírita Brasileira. O ano é de 2012. É uma obra clássica que o Campetti vem dizendo assim: o nobre espírito André Luiz, eu estou lendo, é um moderno argonauta que venceu os pélagos vorazes do mundo espiritual, vivenciando as experiências iluminativas com humildade. Utilizando-se da técnica da narrativa em forma autobiográfica. Tornou-se um repórter, como eu já falei, sábio das ocorrências no mundo causal. Ninguém, até este momento, depois de apresentando o Espiritismo, conseguiu ser mais fiel, profundo, nas informações em torno da vida, do corpo e fora dele. É um espetáculo, meus amigos, essa obra maravilhosa que o Campetti nos mostra. Mas também eu quero falar de uma outra obra, também da FEB, Psicofonia, na obra de André Luiz, do Jacobson Santana Trovão, que hoje, no ano 2020, começou em 2029, ele é responsável pela área da mediunidade da FEB. Então ele nos diz, na introdução da apresentação do livro, à medida que o espírito adquire a compreensão de que a mediunidade é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano, que se expressa em graus e tipos, passa a identificá-la como um dos instrumentos de aperfeiçoamento espiritual disponibilizado pelo Criador a seus filhos. Então, neste livro, ele vem falando da mediunidade e diz: a faculdade mediúnica, na verdade, extrapola os meros recursos instrumentais da comunicação. E ele vai buscar nos domínios da mediunidade de André Luiz e Chico Xavier o seguinte: a mediunidade não basta só por si. Quer dizer, você nasce médium, mas isso não é suficiente, isso não pode ser desta maneira como acontece ainda hoje. E ele diz, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Ou seja, nós médiuns temos que, na realidade, utilizar do nosso arbítrio livre para podermos estudar, para ampliar as propostas mediúnicas. E eu trouxe agora aqui um livro chamado Nas Trilhas de André Luiz, por José Reis. Esse livro é muito importante porque ele traz coisas interessantes que ninguém traz, mostrando assuntos relevantes, temas curiosos, casos interessantes. E ele diz, foi depois deste primeiro livro do Nosso Lar que teve a série André Luiz, e que ele diz, entre os maiores divulgadores da doutrina espírita, como eu já falei, temos esses espíritos. Entretanto, o nosso Chico Xavier mostra que essas revelações espirituais, através do nosso André Luiz, eles
nos incentivam a estudar mais e mais esses assuntos relevantes e interessantes. Nós agora vamos trazer uma mulher, porque a literatura ainda espírita é masculina. Nós vamos falar de Isabel Skog e Marco Antônio Vieira. Eles nos trazem um livro muito interessante, As Surpresas da Cidade Espiritual Nosso Lar. Então, na apresentação no livro, eles dizem: o médium mineiro estranhou o conteúdo quando começou a receber as mensagens de André Luiz. E ele disse a Emmanuel: Emmanuel, é tudo muito estranho. E aí o Emmanuel, pela primeira vez, desdobrou André Luiz e foram visitar a colônia Nosso Lar. Depois disso, Chico Xavier ficou assíduo visitante da colônia Nosso Lar. E foi lá que ele desenvolveu, indo visitar todo o projeto que essa colônia nos diz. E finalmente nós vamos trazer, agora só pela informação de Isabel Skog, da editora M, os 2 livros, Mentores de André Luiz. Olha, meus amigos, isso é tão bonito. Ela detalhou os mentores. Então, em Nosso Lar, nós temos vários, mas temos Clarencio Lísias, aquele enfermeiro. Em Mensageiros, nós temos o espírito Aniceto. Missionários da Luz, nós temos Alexandre como principal. Obreiros da Vida Eterna, nós temos vários, mas em especial Gotuso, Zenóbia. No Mundo Maior, Eusébio e Calderaro. Eu amo Calderaro. E Cipriana, aquela mulher linda, amante dos sofredores. Em Libertação, o ministro Flacos, Gúbio e Matilde. Matilde que ajudou ao seu filho Gúbio, que era o rei do mal, a que pudesse Margarida ser libertada. Nós temos Entre a Terra e o Céu, mais uma vez, Clarencio e também a irmã Clara. Nos domínios da mediunidade, o instrutor Albério e Aulus, querido Aulus, tão bondoso, nos mostrando a mediunidade como uma pérola ofertada por Deus. Ação e Reação, o ministro Sânzio, Drúzio e Silas, amigo de André Luiz. Sexo e Destino, o instrutor Félix. E A Vida Continua, o irmão Cláudio e o instrutor Ribas. E neste livro, a Isabel nos dá um recado, né? Dizendo que Deus nunca nos deixa sós. Ela deu um recado que nós já temos recebido. Que esses instrutores são aqueles que ajudam André Luiz a poder se preservar espiritualmente com o nome de André Luiz, sem dizer a sua real personalidade enquanto encarnado, mas deixando para nós riquezas, mostrando que a providência divina age em nós através dos nossos mentores, dos nossos protetores. Pois é, meus amigos, recentemente, no dia 30 do mês passado, comemoramos o aniversário, 18 anos, da volta de Francisco Cândido Xavier para o mundo espiritual. Ele que veio em abril, 2 de abril de 1910, faz falta, mas deixou para nós estudos maravilhosos, estudos belíssimos, mostrando para nós, ratificando o que o nosso codificador Allan Kardec nos disse, que João já tinha nos dito, no capítulo 14, versículo 2, há muitas moradas na casa do meu pai, e no Evangelho segundo o Espiritismo,
Allan Kardec nos mostra também isto. Já falei que o livro Nosso Lar foi filmado e estreou em cartaz em 2010, trazendo o aeróbus. Muito interessante, né? E nós queremos agora, talvez falar mais um pouquinho sobre esse livro Psicofonia na obra de André Luiz, do Jacobson, para falar da formação dos médiuns no livro Os Mensageiros. Emmanuel nos diz: o homem vulgar costuma estimar as experiências ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba do ponto de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo para a evolução, simplesmente. E ele vem nos falar do Centro dos Mensageiros, que prepara entidades a fim de transformarem cartas vivas, médiuns de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, são preparados companheiros para que sejam médiuns de incorporação ou de psicofonia, de psicografia ou de psicofonia, e também doutrinadores, aqueles evangelizadores que nas reuniões mediúnicas consolam, porque fazendo uma conexão com o mundo espiritual superior, eles esclarecem com os seus melhores sentimentos o sofrimento dos espíritos. E ele nos diz que tarefeiros do conforto espiritual se encaminham para lá. Está isso escrito nos Mensageiros. Saem milhares de mensageiros para o serviço. Mas André Luiz nos diz: poucos triunfam. Por isso é que nós estamos trazendo esta importância das obras de André Luiz, mas também queremos dizer a importância do estudo delas, a importância do nosso bem-querer, a importância dos nossos melhoramentos. O serviço é legítimo, não é fantasia. Existem fileiras de médiuns que partem do mundo espiritual para reencarnarem, mas muitos de nós se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes. E aí falimos. E precisamos voltar depois de desencarnarmos e outra vez estudar lá. Existe uma equipe no Centro dos Mensageiros de 47 pessoas, nos diz André Luiz, inclusive um sacerdote católico, médico, um médico, engenheiro, professor, enfermeira, pintor, irmãs de auxílio doméstico e operários de diversos tipos. Então, a pujante vida social no mundo espiritual. E André Luiz vem nos dizendo: não falta concurso divino ao trabalhador da boa vontade. De boa vontade. Então, se nós somos de boa vontade, esse espírito nos diz que teremos todo o apoio do mundo espiritual. Mas nós devemos ter a água viva do amor em nós, para que possamos vestir as vestes nupciais para ajudar. E é um livro belíssimo que fala, num capítulo, da queda de Otávio. É um exemplo para nós. Otávio, um médium que estudou bastante, de grande envergadura, e que faliu no mundo espiritual. E ele pôde... Por que ele faliu? Vou voltar, né, meus amigos? Por que ele faliu? Porque ele se comprometeu com 6 entidades amigas que o ajudaram a que ele pudesse reencarnar. Eles se encontraram no mundo espiritual. E ele reencarnou com a proposta
de quando essas 6 entidades reencarnassem, ele pudesse, já que ele teria um corpo sadio, se preparando como médium, ter esses espíritos perto dele. Aconteceu que a sua família recebeu esses espíritos. E ele não cuidou deles. Voltando para o mundo espiritual, ele foi submetido a um tratamento magnético de muito tempo para poder outra vez reencarnar. Então, André Luiz nos diz: cada médium terá suas percepções sensoriais dilatadas em tratamentos especiais antes da reencarnação, conforme a mediunidade a ser exercida. Aí nós vamos falar de 2 grandes médiuns. Não podemos deixar de falar. Um nós já falamos, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, ele se preparou antes do Cristo chegar à Terra com a sua mediunidade. Lá na Grécia Antiga, depois no Egito, e para que ele chegasse aqui, no século XX, ele fez um curso muito longo do Evangelho de Jesus, para que a sua mediunidade pudesse ter essa profundidade, objetivando o auxílio aos sofredores. Nós não podemos deixar de falar do nosso amado Divaldo Pereira Franco. Uma revelação. Se Chico Xavier trouxe 450 livros, Divaldo trouxe quase 260. É o grande Paulo de Tarso de nossos dias. Chico Xavier, com a série André Luiz, distribuiu os conhecimentos do mundo espiritual para nós brasileiros. Nós brasileiros e os brasileiros que estão em todos os países do planeta Terra tiveram o acesso a esses livros. Mas o amigo, o mensageiro da paz, Divaldo Franco, é que, como Paulo, fundou os grandes centros espíritas que existem. Dificilmente vamos encontrar um país, mesmo daqueles mais fechados enquanto a comunicação com o exterior, sem haver um centro espírita. Divaldo Pereira Franco levou. E levou não só Joana de Ângeles, espírito, mas levou a sua mediunidade. A mediunidade do Divaldo está pautada nos ensinamentos da obra de André Luiz. André Luiz, no livro Os Mensageiros, continuando, ele define o objetivo da reencarnação como saldar dívidas do passado e atingir a elevação espiritual. Reencarnamos médiuns para usarmos esta ferramenta para mudar a vibração que deixamos anteriormente no planeta. Mas temos aqueles médiuns que falham
são desvios do compromisso. O benfeitor André Luiz nos esclarece dizendo que 2 motivos maiores são a causa do desvio. O médium atende a desejos pessoais em detrimento dos deveres mediúnicos. É um dos motivos. O outro motivo é que ele não estuda. Quem estuda a série André Luiz, quem lê, vamos só dizer assim, quem lê, que já tem uma pequena ideia, não comete certos desatinos. Por isso é que Jesus falou certíssimo, meus amigos. Semeia, a colheita é de acordo com a semeadura. Então, que possamos nós semear coisas boas, porque os mensageiros nos mostram que no campo da paz existem aqueles espíritos que sofrem, espíritos dementados que lá estão, que têm sono. O espírito dorme. Sono em desalinho, e que eles podem, ao chegar lá para atender os médios, poderem ver os pesadelos, porque as faltas, o sentimento de culpa que levamos do mundo material ao desencarnarmos, e especialmente aqueles, em especial aqueles que estão com problemas mentais, a ideia é fixa. A ideia é fixa. E lá, para finalizar o livro, tem o encontro de encarnados e desencarnados. E Ismalha é um momento lindo de cântico inarticulado de Ismalha. Piano, as músicas divinas. E nós vemos, segundo ele, porque ele fala tão bem, a descrição maravilhosa de Chico Xavier com Emmanuel, das obras de André Luiz, assessorando André Luiz junto a Dr. Bezerra de Menezes, é que quando nós lemos, nós nos transportamos para a colônia Nosso Lar. Nós queremos dizer que nos domínios da mediunidade é uma das coisas talvez mais importantes que a mediunidade, quando na mediunidade é vista, porque André Luiz nos traz uma reunião mediúnica, mostrando com detalhes que a reunião mediúnica, o coordenador é do mundo espiritual. Nós somos simples mensageiros do mundo espiritual, que os espíritos são trazidos por ele, pelo benfeitor e por outros espíritos, por eles, melhor dizendo. E que existe um aparelhinho chamado psicoscópio. Isso também foi uma coisa nova que saiu. Olha, falando assim, meus amigos, eu acho que é o 3D, 4D, hoje, dos filmes, não é? Então, André Luiz chegando lá, se instruindo, ele não conseguia olhar dentro da caixa craniana dos médios para poder ver a sua zona mental. Então, foi dado a ele um psicoscópio e aos outros também. Quando ele botou uns óculos que ampliava a sua visão, onde a matéria não tinha nenhum freio sobre a sua vista espiritual, ele pôde ver os médiuns e pôde ver numa determinada médium, Celina, o seu campo vibratório, a sua glândula pineal acesa, com os anos de renúncia, com os anos de grande trabalho no mundo espiritual. É algo que nunca foi tão bem escrita uma reunião mediúnica. Até hoje, meus amigos. Isto aconteceu no século passado, nos idos de 50, 40, 50.
ninguém conseguiu escrever. Nós vamos nos despedindo, orando, fazendo uma prece final, dizendo assim: amado Jesus, abençoe a nossa boa vontade, que esse Espírito André Luiz possa sempre estar abençoando os nossos lares, as nossas casas, nos dando conforto ao estudar as suas obras. Que o real aniversariante do mês possa ter sempre as suas portas abertas, espirituais e físicas, para atender a cada um de nós necessitados de quase tudo. Muita paz, meus amigos, e muito obrigada por estarmos juntos nesta hora que precisamos mais e mais de Jesus e de estudar as obras desses benfeitores. E André Luiz é uma revelação dentro da revelação, da terceira revelação. É uma revelação que revela o entrosamento entre o mundo espiritual e o mundo material e vice-versa. Paz e luz em nosso caminhar. Fiquem com Deus e muito, muito obrigada por estarmos juntos, podendo levar as nossas vibrações para o planeta Terra. Jesus, guia e modelo da humanidade, está vendo os nossos esforços e nos ajudando. Agradecemos em especial a esse espírito André Luiz e ao querido Francisco Cândido Xavier. Paz e luz. Muito obrigada.